Então aqui, ó, deixa eu olhar. A CBF está certa em manter as rodadas do Brasileirão durante a data FIFA. Por enquanto, o não está prevalecendo. Qual é a sua opinião, Denilson? A minha opinião é que tem que sempre parar quando tem jogo da seleção brasileira. Salve, salve nação, saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Uma ótima segunda-feira pra você aí que é rubro-negro, pra você que acompanha os meus vídeos, que gosta do canal. Galera, preparei aqui pra vocês uma edição especial do Jogo Aberto, falando de Flamengo e Atlético Paranaense. Tem também trechinhos aqui da entrevista do presidente Rodolfo Landim, também do Renato Gaúcho e também do técnico interino do Atlético Paranaense. O Flamengo entra em campo agora, quarta-feira, 8h30 da noite, diante do Bragantino. Vamos pra dentro, vamos pra cima e eu acredito nesse título brasileiro ainda, né? Só temos que torcer pro Galo tropeçar, né? É isso aí. Chega deixando o like, se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal, seja bem-vindo, faça seus comentários, compartilhe o nosso vídeo, ajuda bastante o canal, tá bom? Quero dar os créditos para eles, Grupo Bandeirantes de Comunicação, canal Jogo Aberto, link na descrição. Renata Fã, Denilson Show falaram muito bem do Mengão e eu vou soltar aqui o vídeo para vocês. Simbora, galera! Tem 2 jogos a menos, ganhou do Atlético Paranaense, que também poupou o time na rodada, sofreu um 3-0 nas costas, e o Mengão tem 11 pontos menos do que o Galo, mas 2 jogos a menos, faz as contas, daqui a pouco uma diferença que pode ser de apenas 5 pontos. Confronto direto, daqui a pouco. Isso aí. O domingo foi daqueles que não se via há muito tempo no Rio de Janeiro. Sol, Torcida, praia e Maracanã com público. Essa foi a primeira vez que o estádio abriu as portas para o torcedor em um jogo de campeonato brasileiro desde o início da pandemia. Quase 8.000 pessoas compareceram nas arquibancadas e puderam assistir mais um espetáculo. Sem vencer na competição há 2 rodadas, a equipe de Renato Gaúcho precisava pontuar para não deixar o líder Atlético Mineiro escapar de vista. E os paranaenses, que optaram por usar um time alternativo, se tornaram presa fácil. A bola mal começou a rolar e Bruno Henrique já mandou o cartão de visitas. O Flamengo só precisou de 4 minutos para balançar a rede. Inspirado, Andréas Pereira carimbou a trave. No rebote, Everton Ribeiro abriu o placar. 1-0. Joga muito, hein, Andréas? Os atleticanos mal puderam respirar e sofreram o segundo. Dessa vez no estilo característico dos cariocas. Muita troca de passe até que Gabigol serviu Bruno Henrique, que de cabeça deslocou o Santos e ampliou. 2-0. E a fusão? O primeiro ataque do Atlético só aconteceu aos 37 minutos. Logo em seguida, pênalti. Rodrigo Caio chegou atrasado e fez falta em Carlos Eduardo. Mas o jogador paranaense estava impedido e o lance foi anulado. Sorte. Na cobrança de falta de Nicolas, Diego Alves precisou se esticar, mas os ataques pararam por aí. E foi justamente quando o Atlético parecia melhor na partida que o Flamengo respondeu à altura. Em um contra-ataque rápido, Bruno Henrique ligou o Gabigol, que deixou a bola com Arrascaeta para servir Andréas Pereira. 3-0 Flamengo. Que velocidade desse ataque, então. O sonho do treinador é que a equipe possa jogar sempre dessa forma, que nós jogamos o primeiro tempo, mas é impossível pelo ritmo. No intervalo o tempo virou, e não estamos falando do jogo, e sim da chuva que tomou conta do Maracanã. Aqui também. Dentro das 4 linhas, Kennedy arriscou de longe. Gabigol tabelou com Everton Ribeiro e também tentou o dele. Diego Alves não foi muito requisitado, mas quando participou não deixou a desejar e garantiu o placar. Flamengo 3, Atlético Paranaense 0. Com o resultado, Renato Gaúcho chegou a 17 vitórias em 21 jogos no comando do Flamengo. O aproveitamento é de 84%. Trabalho, pelo menos na minha opinião, muito bom, até porque os números não mentem. Então hoje o Flamengo está numa semifinal de Copa do Brasil, o Flamengo está numa final de Libertadores. Estamos brigando pelo brasileiro. Essa foi só a primeira das 4 vezes que as equipes vão se encontrar nos próximos dias. Flamengo e Atlético Paranaense ainda fazem as semifinais da Copa do Brasil, além do jogo atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Não tirando o mérito do Flamengo, o Flamengo teve o mérito para conquistar a vitória.
Mas em alguns momentos ali cruciais a gente acabou pecando, né? Antes de perder para o Flamengo, nós perdemos para nós mesmos. Gabigol e Everton Ribeiro vão defender o Brasil. Arrascaeta, o Uruguai. E Isla, a seleção chilena. Se fala tanto de isonomia, se fala tanto de equilíbrio da competição, de valorização das competições nacionais. É realmente, vamos dizer assim, inaceitável numa condição como a que nós estamos tendo hoje no Brasil. Nosso grupo é muito bom, sempre elogiei, vou continuar elogiando. Agora, nós temos 4 jogadores que estão servindo a seleção. 2 no Brasil, no Chile, 1 no Uruguai. E nessas horas, os únicos beneficiados são os nossos adversários. Sendo assim, o Flamengo enfrenta o Bragantino na próxima quarta em Bragança Paulista, enquanto o Atlético Paranaense visita o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli. Tem uma pesquisa, inclusive, aqui para a gente poder falar sobre esse assunto, porque as opiniões estão muito divididas em relação a isso. Porque a CBF manteve os jogos das equipes que têm convocados, e não é só a seleção brasileira. Tem outras seleções convocando jogadores, não é? Então aqui, deixa eu olhar. A CBF está certa em manter as rodadas do Brasileirão durante a data FIFA. Por enquanto, o não está prevalecendo. Qual é a sua opinião, Denilson? A minha opinião é que tem que sempre parar quando tem jogo da seleção brasileira. Eu acho que tem que parar. Para o calendário brasileiro. Mas não vai parar o calendário brasileiro justamente por causa de toda essa situação que o mundo viveu, especialmente o Brasil, com esse calendário que nunca foi um calendário confortável, independentemente da pandemia. A gente sempre teve essa discussão em relação ao calendário do futebol brasileiro. Agora, os clubes também nunca foram unidos, né, em relação a esse calendário. Nunca tiveram a união. Só para citar alguns exemplos, Flamengo envolvido quando ninguém queria a torcida e aí não havia um acordo assinado, era um acordo muito mais verbal do que qualquer outra coisa, e o Flamengo queria ter torcida. Agora, todos os capitães, né, mandaram uma carta pedindo aí para que o campeonato não fosse interrompido por causa do calendário, para que eles tivessem aí as férias. O único clube que não assinou, o único capitão, se pode dizer assim, foi o Flamengo. Então, assim, eu acho que a CBF foi muito mais motivada através dessa carta dos capitães, assinada por todos os capitães, para tomar essa decisão de não parar e enforcar aí o calendário especialmente agora nesse caso do Flamengo. E eu entendo a reclamação do presidente, eu entendo a reclamação do Renato Gaúcho, porque tem que olhar pro bem-estar do clube. É que assim, tem uma coisa, o Flamengo especificamente, todos os convocados pelas seleções são titulares do Flamengo. Então você pega outros times, como o próprio Inter, que tem 3 jogadores, só o Edenilson é titular, o Guerreiro e o Palácios não, mas são jogadores que podem entrar a qualquer momento e ajudar o time. O Palmeiras, que tem 3 também, todos eles importantíssimos, todos eles jogando Piquerez, o Gustavo Gomes e o goleiro Everton. Então todo mundo tem prejuízo. Na minha opinião, eu acho que a gente vai entrar num momento decisivo. Tem agora uma possibilidade de G9 no Campeonato Brasileiro. E quando você perde jogadores importantes, você não tem a mesma qualidade. Seja titulares ou no banco de reservas. Então, na minha opinião, eu só acho o seguinte. A própria CBF, ela abriu um precedente. Por que na rodada anterior ela cancelou todos os jogos, adiou esses jogos daqueles que estavam com convocados, e agora o critério é outro? Então, assim, mas porque todo mundo quer sair de férias, já comprou pacote de viagem, e no meio de uma pandemia isso não pode ser o mais importante. Se tiver que seguir, a gente já seguiu, fez tantas concessões na vida, eu acho que não deveria prejudicar. Ou ter adotado o mesmo critério desde o início. É isso, eu acho que é essa incoerência que irrita os clubes, e que tem irritado o Flamengo nesse caso. Bom, Leirão, recadinho? Muda aí o tema. Vamos mudar o tema. Bom, pessoal, galera... Vamos lá, galera. Vamos ver, né, o que vai dar isso aí, né, cara? O Flamengo vai ter que jogar quarta-feira agora, 8h30 da noite tem jogo contra o Bragantino, né? O mando é do Bragantino. Daí, dia 9, o Flamengo pega o Fortaleza também fora de casa. 7 da noite, tá, galera? Dia 9, sábado, 7 da noite, o Flamengo pega o Fortaleza. Dia 12, o Flamengo pega o Juventude, tá? Dia 12 é terça-feira. Ou seja, o Flamengo tem 3 jogos agora. Primeiro, quarta-feira contra o Bragantino, 8h30 da noite, tá? Dia 6, daí dia 9 tem contra o Fortaleza, fora de casa também. E dia 12 contra o Juventude. Em 6 dias o Flamengo faz 3 jogos. Dia 6, dia 9 e dia 12. 6 dias, 3 jogos. O Flamengo tá ferrado. E isso, cara, com 4 jogadores titulares, né? Convocados. Everton Ribeiro, Gabigol, Isla e Arrascaeta. Ou seja, o Flamengo está sendo
mais prejudicado, né? Ninguém falou aí do Atlético. Eu não sei quantos jogadores do Atlético Mineiro tem convocados, não sei, né? Não pesquisei também, mas será que tem 4 convocados do Atlético Mineiro? Será? Então, o Campeonato Brasileiro fica um pouco difícil pensando assim, né, cara? Mas fazer. Galera, se gostaram, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, sejam todos bem-vindos. Valeu? Tamo junto. Vídeo top, cara. Preparei com carinho pra vocês aí o especial do Jogo Aberto falando do Mengão. É nóis. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.